Bom dia. É com muita alegria que a gente inicia essa nossa reunião da manhã de hoje. Muito agradecidos, né? Pelo nosso Pai que nos oportuniza momentos como estes. Para a gente se harmonizar ainda mais, vamos ler uma mensagenzinha aqui do Vida Feliz. Evita as contendas, sempre inúteis. Entre contendedores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina, sem pressa. Então, aproveitando essas orientações de serenidade, de calma, que precisamos cultivar, Senhor, dentro dos nossos corações, nós aproveitamos esses instantes para conversar com o nosso Pai, para primeiramente agradecer a Ele a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Seu nome, que possamos nesses instantes elevar os nossos pensamentos, cuidar do nosso mundo íntimo, para que a gente possa aproveitar esses instantes tão preparados para receber a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a dificuldade que cada um traz em cada coração. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa envolver também o João, que fará a reflexão da manhã, que ele possa ser, Senhor, instrumento seu, nesses momentos tão especiais para cada um de nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. E aí, pessoal, bom dia a todos a quem não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, né? Alegria, mais uma vez, estarmos juntos e vamos aproveitar, né? Para pedir a Jesus que nós possamos ter os nossos corações abertos, para que, enriquecidos na esperança, encontremos alívio para os desafios que nos são ofertados, né? Que possamos também desfrutar da alegria de mais um dia. E eu gostaria de iniciar, né, a minha fala copiando uma fala de Estevão, Gesiel, para sua irmã Abigail, quando ele estava exatamente no momento do seu desencarne, em que ele disse assim para ela: a morte não separa os corações que se amam. Eu acho que é bem isso que muitos dos corações que ora estão encarnados na Terra pensam no dia de hoje, né? E a doutrina espírita, ela nos traz uma reflexão muito bacana no Livro dos Espíritos, sabe? Quando vocês quiserem e se desejarem, né, chegar em casa, dar uma olhadinha ali nas questão 320, 19, por ali, aonde ela fala para nós, né, que o fato de estarmos em um lugar determinado para expressar a nossa saudade, que seja através de uma oração ou simplesmente da presença, nos permite, assim, estarmos em contato com aqueles a quem hoje nós manifestamos a nossa saudade. Mas o que importa realmente não é o lugar, é o sentimento que nós expressamos ali. E que se nós desejarmos estar num lugar determinado, está tudo certo. O que importa é a saudade, pura e sincera,
porque é ela que manifesta a certeza de que os laços que são construídos pelo amor se perpetuam pela imortalidade, conforme disse Gesiel para sua irmã, né? E falando em doutrina espírita, que é o que nós estamos aqui, né, para pensarmos, a gente começa a pensar que Deus é o nosso Pai Criador, né? Afinal de contas, a existência de Deus é um dos nossos princípios. E essa existência nos leva a pensar que Deus, a gente percebe Ele nas suas obras. Deus não se manifesta. E é muito interessante porque se a gente olha esse escrito que está no quadro, a gente vê a manifestação de algo, de um cuidado, de um carinho, de um discernimento cognitivo que permite a transcrição de um livro para cá. Então a gente vê nessa obra que alguma força criou isso daqui. Aí é por isso que a gente pensa e sente Deus quando a gente se lembra, por exemplo, da praia, do mar, quando a gente se lembra das cataratas do Iguaçu. Interessante, hoje de manhã, no nosso estudo pela manhã, uma colega falava assim: quem não foi e tiver a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Porque a gente chega lá achando assim, vai ver um tanto grande de água. Ela falou assim, mas é uma energia tão forte, que quando pensa que não, a gente está ensopado e nem percebeu, porque a gente se deslumbra daquela energia, daquele potencial todo. Aí a gente começa a lembrar, nossa, então algo criou isso daqui. Esse algo é Deus. E a gente vê tanta perfeição que a gente começa a pensar, nossa, doutrina espírita, através dos espíritos, né, que trouxeram para nós a informação, fala para a gente que Deus é a causa primária de tudo. Ou seja, toda essa obra de arte teve uma causa primária, e é Ele. E ela completa falando para nós que Ele é a inteligência suprema. Por isso que é tudo tão lindo, tão harmonicamente construído para nosso favor. E a gente tem a oportunidade de desfrutar desse cuidado de Deus conosco. E, ao cuidar de nós, Deus nos cria. E quando Ele nos cria, Ele diz assim, vocês foram criados aqui e vão chegar aqui. Ele traz para nós essa certeza. E que a doutrina espírita esclarece para nós assim. Nós somos criados simples e ignorantes. É o nosso ponto ali de início de uma caminhada. E caminhada nos leva a entender o quê? Estradas. É o nosso caminho. A gente sai da simplicidade e da ignorância. Percorremos e chegamos àquela felicidade que Deus criou. Cada um de nós para desfrutar um momento. Mas, se a gente está pensando em estrada, em caminhada, a gente está pensando em quê? Em movimento, em esforço próprio. E, nesse caminho, a gente tem a oportunidade, diante do amor de Deus, de não caminhar sozinhos. De caminharmos com alguém, com um coração, que nos guia. Aí a gente lembra novamente do que os Espíritos trazem para nós. Quem é esse nosso guia? Jesus. E o que é um guia, senão aquele que conhece o caminho? Porque a doutrina espírita também diz que nenhum de nós foi criado já perfeito, já amadurecido. Eles falam para nós no Livro dos Espíritos que aqueles que já estão é porque percorreram. Daí a gente poder confiar plenamente em Jesus. Porque é Ele que já percorreu. E Ele conhece o caminho. E Ele, quando esteve aqui entre nós, Ele nos trouxe
verdades. Ele nos trouxe informações, ensinamentos, que são as sementes que foram semeadas entre nós. Por isso que o Emmanuel, quando ele veio falar para nós das estradas que nós percorremos, ele tirou um pouquinho, um pedacinho da explicação da parábola do semeador. Porque, curiosamente, foi a única parábola que no texto bíblico a gente tem a parábola e a explicação da parábola. Sabe? E é muito legal. Por quê? Essa parábola, ela traz para nós o potencial que cada um de nós tem. Sabe? A condição, o momento do amadurecimento espiritual, enquanto nós nos relacionamos com Deus, enquanto nós percebemos a presença de Deus em nossa vida. Porque essa parábola, ela fala assim para nós, sabe? Que o semeador, né, Jesus, saiu a semear as suas sementes, os seus ensinos, a sua verdade. Só que a gente tem oportunidades de como nos relacionar com essas verdades. Aí, nessa parábola, Jesus fala assim, que em dado momento, essas sementes, elas caem à beira do caminho. Caem à beira do caminho e rapidamente os passarinhos vão lá e pegam ela. E ele fala também que em dado momento, essas sementes, elas vão cair entre as pedras, onde a terrinha é pouca, e de repente ela começa ali a brotar, mas o sol está quente, e elas murcham. Mas ele fala também que em dado momento, essas sementes caem entre os espinhos, e ela começa a brotar, mas os espinhos são fortes, a abafam, e ela não suporta. Mas em dado momento, Jesus fala para a gente que essas sementes, elas caem naquela terrinha boa, fofinha, pretinha, adubada, estercada. E aí essa semente cresce vigorosa. Mas até nesse instante, nós temos momentos. Porque tem momentos que elas frutificam. 1:3, até não tem, mas não importa. É 30:1, em dados momentos 60:1, em dados momentos 100:1. Mas é o potencial que cada um tem, cada um de nós tem de frutificar, produzir. Então, com esse manancial de informações que Jesus traz para nós, ele começa a explicar. E Emmanuel tirou para nós só a explicação daquelas sementes que caem à beira do caminho, né? Ou seja, aquelas em que a verdade inicia-se na nossa caminhada, aquele momento em que a gente percebe algo que venha nos orientar, aquele convite que mostra para nós a grande necessidade de caminhar. Por quê? Quando a gente pensa naquelas sementes à beira do caminho, a gente está imaginando o quê? Pensemos então que nós vamos fazer um passeio, vamos fazer uma viagem, vamos sair de Juiz de Fora e vamos aqui na metrópole de Lima Duarte. Aí, se a gente começa a pegar o nosso caminho, se a gente chegar na BR e encostar o carro no acostamento, a gente vai estar à beira do caminho e estaremos parados. Mas é muito bacana, porque ainda que esse momento se manifeste, Jesus não está desistindo de nós. Os convites vão chegando para que a gente consiga seguir. De repente pode passar alguém e falar assim, nossa, lá em Lima Duarte tem Bitipoca.
é pertinho, é um lugar lindo, cheio de natureza. A gente vai recebendo estímulos. Mas esse é um estímulo bom. Mas já perceberam que também há aqueles momentos, assim, a gente está parado ali, à beira da BR, não tem restaurante, não tem nada perto. Aí a gente começa a ficar com sede. Nossa, não tem água para beber. Começa a ficar com fome. Nossa, não tem comida para comer. A gente começa a ficar desconfortável. E de repente a gente pode pensar assim: nossa, podia passar alguém aqui e trazer comida para mim, montar aqui um banquete. Mas isso vai estimular a gente na caminhada. Mas se passar alguém e falar assim: ó, em Lima Duarte tem restaurante. A gente fala assim: nossa, então vamos seguir. Vamos para lá. Então são os estímulos que Deus vai oferecendo para nós, para esse desenvolvimento, para que a nossa semente possa florescer, frutificar, e a gente vê que o convite a seguir trabalha na gente muitos dos valores que a gente necessita. A gente começa a ter perseverança, esperança, a gente tem paciência. Então é a dinâmica da vida para que nós floresçamos as nossas sementes, para que nós possamos gerar esses frutos, para que a gente possa chegar ao fim que nós fomos criados. Mas sabedores que esse aprendizado, ele é o Pai trabalha até hoje, eu também preciso trabalhar. Então Emmanuel vai chamando a gente, vai levando a gente para esse convite, para que a gente possa pensar o potencial que nós temos. Porque a estrada, ela está direcionada, ela está construída, mas é necessário que a gente caminhe. E olha só o que o Emmanuel fala: nas estradas, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Está em Jesus, ele usa lá o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 15. Aí começa Emmanuel conosco. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Olha que legal, gente. Ele é o nosso caminho permanente. Ou seja, ele está sempre com a gente. Jesus não se distrai quanto à nossa necessidade. E ele é o caminho. Ele veio mostrar para a gente cada passo que a gente precisa dar em cada situação da nossa vida. Por isso que ter Jesus como nosso guia, como a nossa inspiração, é fundamental. Porque quando a gente traz ele para junto de nós, como nosso parâmetro, a gente começa a se orientar melhor. Que o que faz com que nós atrasemos a nossa jornada é exatamente o afastamento desses ensinamentos. O que gera as nossas necessidades de desafios, muitas vezes duros, é o nosso afastamento. E o amor de Jesus é exatamente o redirecionamento. Mostrar para a gente que a gente precisa tê-lo, buscá-lo como orientador. Por isso que a humildade, ela é fundamental na nossa jornada evolutiva. É o reconhecimento de que quem dirige o nosso barquinho é Ele. A parte de Jesus é que está sempre, constante, permanente conosco. Mas a gente precisa se esforçar, confiar, para podermos seguir. E o Emmanuel vai falando assim: junto deles seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Olha que legal. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas como Jesus vai cuidar da terra inteira,
esses bilhões de almas que aqui estão encarnados, e muitas vezes a gente vê ocorrer algumas coisas que a gente fala assim, eu acho que Jesus não está cuidando ali. Mas Ele está, Ele cuida, e detalhe, tem toda uma turminha bacana que caminha com Ele, que ajuda Ele nesse cuidado que Ele tem com cada um de nós. Agora há pouco, no nosso estudo do livro Nosso Lar, a gente leu um pedaço que eu falei assim, nossa, nós realmente não fazemos ideia do quanto Jesus cuida de nós. Porque no capítulo que a gente estava, é o capítulo 10 do livro Nosso Lar, eles estavam falando lá da questão das águas no nosso lar. E lá, André Luiz, trazia a informação, mas quem falava era Lísias, sobre a questão das águas lá no plano espiritual. Aí ele conta que dentro do Ministério do Auxílio tem um grupo de espíritos que é especialista em cuidar das águas, e que lá, nos rios que correm no nosso lar, eles têm a função de magnetizar aquelas águas, de prover aqueles espíritos que lá estão a sustentação e o cuidado íntimo. Eles impregnam aquelas águas com seus fluidos, com seus pensamentos, com seu amor. E aí a gente trouxe rapidinho para junto de nós. Quando nós nos propomos a colocar lá o nosso recipientezinho de água, às vezes igual aqui no sábado, a gente tem a nossa atividade, põe os copinhos aqui, a gente toma. São aqueles irmãos que caminham junto com Jesus e que estão ali. E é muito interessante isso, porque vocês lembram que a gente falou da estrada, do trazer o alimento, ou de incentivar no encontro do alimento? Porque isso que ocorre com o auxílio que Jesus presta a nós. Que às vezes a gente põe a aguinha fluidificada, a gente faz as nossas preces, faz os nossos pedidos e tomamos a aguinha. E muitas vezes, a gente, na nossa ansiedade, a gente fica querendo assim, o resultado para agora. Eu vou fazer minha água fluidificada. A colega até falou assim, se a gente tiver um arranhão no braço, a gente quer jogar em cima e quer que fica seco. Mas a oportunidade do aprendizado não vai nos ser cerceada. Então, por isso que às vezes aquela aguinha, esse movimento da oração junto de um fluido tão importante que é a água, ele vai trazer para nós o quê? Exatamente um pouquinho de paciência, um pouquinho de perseverança, um pouquinho de coragem, um pouquinho de resignação, um pouquinho de indulgência. Vai estimular na gente essas virtudes que estão o quê? Às vezes acanhadas, em estado adormecido. Mas olha só, como Cristo, Ele monta toda essa equipe para cuidar da gente. Agora, o necessário se faz o quê? Que a gente confie, que a gente busque, que a gente entenda que esse cuidado ele é permanente. Esse cuidado é sempre para nos estimular na nossa caminhada, na conquista dos valores que a gente realmente necessita para chegar ao quê? No fim da estrada, para conquistar essa felicidade que está reservada para nós. É como se alguém viesse para a gente e falasse, nós vamos fazer uma viagem, o hotel lá está reservado, mas é preciso o quê? A gente chegar, é preciso a gente caminhar, é preciso a gente fazer com que os nossos frutos floresçam, nem que seja 30 por 1, E Emmanuel vai dizendo também que dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz, da luz celestial para os homens comuns. Ou seja, a gente que está aqui encarnado,
espíritos, desfrutando o quê? Desse cuidado, desse manancial, né? Dessas sementes que são seminadas. E vocês já perceberam que às vezes a gente está em determinada situação e alguém chega e fala alguma coisa com a gente, encontra um amigo, às vezes aquilo desperta em nós alguma ideia, alguma solução. Muitas vezes a gente vê um comentário assim: nossa, nunca vi abrir tanta igreja. Que excelente! A internet tem várias coisas que a gente fala assim: nossa, não é bacana. Mas vocês já viram a quantidade de semente que está sendo distribuída na internet? Sementes do bem, coisas boas, reflexões, falas, mensagens. Então Jesus, ele vai cuidando para que a gente possa desfrutar dessas sementes que vertem de forma ininterrupta em nosso favor. Só que em muitas situações a gente não consegue perceber isso, porque às vezes essas sementes, elas chegam em meio a turbulências. Mas é muito interessante essa nossa relação com Deus. Vou contar uma experiência própria. Eu não consigo fazer o tal do exame de... agora eu estou com vários anjos encarnados, anjos da guarda. Obrigado, gente. A ressonância. Nossa, eu não consigo fazer aquele negócio de jeito nenhum. Eu fico... eu falei assim, eu não vou morrer do negócio, mas vou morrer de entrar dentro desse trem. Me causa muita... Ok. Da última vez, eu precisei fazer. Aí, seja o que Deus quiser. E fui, né? E a impressão que eu tenho é que Deus não quer, porque eu não consegui entrar de novo. Mas aí, a moça lá, com muito carinho, falou assim: eu vou deixar a sua careca pro lado de fora. Falei: ai, bendito seja. Me enfiou lá dentro e eu fiquei assim, com a careca pro lado de fora e tentando. Aí, a minha companheira, tadinha, ficou lá segurando a minha mão. Nossa, como que aquilo ajudou? Eu falei: bom, se eu morrer sozinho, eu não estou, né? Mas ela ali segurando. Então, gente, nas estradas, no nosso caminho, tem hora que Jesus vai segurar a nossa mão, mas não tem jeito dele esticar o braço para a agulha entrar, porque isso é nosso. Ele já fez a parte dele, mas ele está ajudando. E quando ele segura a nossa mão, o que eu senti quando alguém segurou a minha mão? Um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de esperança. É um alívio que provê do fato: eu não estou sozinho. É o sentimento que os espíritos que já retornaram para o plano espiritual sentem quando nós nos recolhemos no nosso íntimo e fazemos uma prece sincera em favor deles. Eles sentem que não estão sós. E os espíritos até falam assim para a gente, que se eles já estão felizes, eles ficam mais felizes. E se eles assim não o estão, eles sentem alívio. A prece chega para eles como um lenitivo. Vê se isso não é um cuidado de Deus com a gente. Vê se isso não foi um segurar na mão que Jesus fez conosco quando ele foi crucificado. O seu corpo perdeu as atividades orgânicas e ele rapidinho deu um jeito de voltar e falar assim: ei,
Fiquem calmos. Eu não fui, eu estou aqui. Imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Olha que lindo. Hoje, quantos corações não celebram a imortalidade da alma? A possibilidade de estarmos juntos. A possibilidade de vivermos o que Gesiel falou para a gente, os laços do amor não se rompem, se perpetuam pela imortalidade. Por isso que a doutrina espírita traz consolo para a gente. Mas ela traz o consolo do bem-aventurados os aflitos. Ou seja, ela não consolou a gente falando que nós não passamos pelo momento, pelo processo do mudar de faixa vibratória, do tirar uma parte física que já nos serviu, o que tinha que servir, para seguirmos a nossa caminhada. Ele nos traz o conforto da imortalidade da alma e da possibilidade de nós nos mantermos unidos, ligados. O tipo de sentimento é com a gente. Pode ser o sentimento do amor ou não. E Emmanuel vai seguindo, vai dizendo: faça-se imprescindível uma observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante, olha gente, virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Ou seja, a nossa vida é uma série de circunstâncias que se alteram. Tem hora que a nossa circunstância é: que beleza, estou de férias, vou passear, vou para a rocinha, vou sentir o cheiro de mato, vou sentir o cheiro de boi, de vaca, de galinha. Estou alegre, jubilante, que beleza. Mas tem momentos que as circunstâncias são: quer saber? Você corre demais. Tem 50 anos que você está correndo. E tem hora que você corre tanto que a impressão que você tem é que você está se movimentando e não está saindo do lugar. Então, a circunstância vai ser de hérnia de disco, dor no ciático. Pronto. Não corre, fica mais calmo, mas aí é necessário o quê? A gente vê as circunstâncias. A gente não fechar os olhos porque essas circunstâncias querem ensinar para nós, querem mostrar para nós. E sempre é uma oportunidade o quê? De redirecionar o nosso valor. O que para mim está tendo valor? Porque às vezes a gente se distrai com a correria desenfreada. Mas tem momentos que essas circunstâncias, elas vêm um pouquinho assim para despertar a gente, para amadurecer o nosso olhar, para colocar o nosso carro em movimento. Pessoal, a gente para um carro, freou. Para tirar ele do lugar, a primeira marcha tem que ser forte. Se a gente colocar uma quinta, costuma ele dar uma mexidinha e morrer. Então a gente precisa o quê? Primeira. Pode estar pesado, pode estar do jeito que for. Nem que seja assim, e vai sair. Então esse movimento, às vezes, ele precisa o quê? Primeira marcha. Precisa primeira marcha. Para quê? Para a gente se colocar em movimento. Mas vocês já perceberam que quando o carro começa a ficar em movimento, aí a coisa fica mais, porque a gente está movimentando. Então, olha que bacana. A gente tem uma casa espírita, por exemplo, com reunião pública, com passe, com estudo, com uma série de atividades para fortalecer a gente, para permitir que a gente coloque primeira marcha, para a gente seguir a nossa jornada, porque a estrada precisa ser percorrida. É a lei do progresso. E pôr primeira marcha, deixa eu produzir meus frutos.
Deixa eu pegar essa semente e fazer ela florescer, né? E Emmanuel vai falando para nós também. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Então, olha só, por que Emmanuel fala que a gente precisa estar atento? Porque às vezes as mensagens passam e a gente ignora. Às vezes as sugestões chegam e a gente se distrai. A gente fica pensando só, não, mas eu quero é desse jeito. Assim eu não aceito. Mas em todo momento, quantas vezes o que a vida está fazendo para nós é um convite? O que estamos fazendo na nossa estrada? Estou parado? Estou em primeira marcha? O que nós estamos exercitando do potencial que cada um de nós tem? E quantas mensagens não nos chegam ao longo do dia? Interessante, sabe? Sexta-feira, eu fui ao supermercado. Aí eu ainda pensei assim, falei, a minha semente está num solo bem duro. Estou chegando no supermercado, estava chovendo. Aí eu olhei de longe e falei assim, nossa, Deus me ama, tem uma vaga debaixo do telhado. Aí, a mão aqui vai para lá, a gente faz assim, e a mão vem para cá. Não, Deus está gostando de mim, né? Fui. Toc, manobrei, virei. Quando eu virei, vi um carro na contramão. Na minha vaga. Eu falei assim, malvado. Aí ainda pensei, na hora, esqueci do ciático. Falei, nossa, se eu descer aqui eu estou perdido, né? Esqueci do ciático. Meu coração começou a bater fortinho assim. Meu sangue começou a esquentar. Eu falei assim, o homem neandertal está chegando e quer descer do carro. E quer xingar. E quer brigar. Aí eu, com muita força, pus primeira. E assim, confesso, não foi muito sincero. Mas eu falei, Deus abençoe esse irmão. Falei. Aí ele encostou, eu dei outra volta, e pensando, né? Deus abençoe esse irmão. Aí quando eu voltei, Deus virou e falou assim, bobinho, eu tenho que abençoar você. Arrumou outra vaga para mim, embaixo do telhado. Aí eu gostei. Aí eu falei, nossa, que joia. Gostei lá. Eu falei assim, o aprendizado já foi coisa, né? Só estava começando. Aí, desci do carro, e já desci assim, né? Quem que é o infeliz que roubou minha vaga? Aí olhei, vi a pessoa, aquilo ficou palpitando. Porque, gente, não é fácil. A influência da matéria é muito grande ainda. E homem é um caso sério. A gente é muito embrutecido. A gente quer sempre resolver o negócio do jeito mais fácil. Principalmente os que são um pouquinho mais. A gente quer resolver. Aí entrei no mercado e falei, não, tudo bem, prece. Aí comecei a fazer prece para mim. Pensei, não, eu que estou precisando. Vou falar uma coisa para vocês. Eu saía de um corredor, entrava e via um moço na minha direção. Assim. Ainda bem que eu tenho testemunha encarnada. Aí eu virava para o outro caminho e falei assim, meu Deus, estava um moço de frente para mim. São as estradas que a gente precisa percorrer. São os aprendizados que Jesus vai borbulhando na nossa vida. E Ele sabe que a gente é muito bobinho, muito fraquinho. Tem hora que Ele põe sim, coisinha simples para a gente resolver.
Mas tem hora, por isso, que é necessário o quê? O ciático. Vem cá, fica na cama. Fica aqui. Vai levantar devagarzinho. O primeiro ímpeto de arranco, você toma outro arranco. E para de novo. São as estradas que são propostas para nós. Mas vocês já pensaram que interessante esse título do Emmanuel? Quando a gente fala estrada, a gente lembra de quê? Pavimentação, sinalização, e tudo pensado o quê? Porque quando eles vão construir aquela estrada, às vezes não sai tudo 100%, mas o pensamento inicial é o quê? Não, aqui tem que ser uma curva, não pode ser de 90 graus, porque senão a turma vai capotar. Vamos fazer uma curva assim, vamos pôr outra assim, asfalto, sinal, 40 por hora, não ultrapasse. Tudo pensado para quê? Para a gente chegar são os salvos lá. Assim são as estradas da nossa caminhada. Tudo pensado para a gente chegar. Chegar? Mas o bacana é que a certeza que a gente tem é que nós vamos chegar. Não tenho dúvida, hein? E o Emmanuel vai falar isso para nós no último parágrafo, porque a gente precisa encerrar, porque o nosso tempinho está chegando ao fim. E ele fala assim: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, viu o sentimento que eu tive? E se já recebeste o princípio celeste, viram que sou eu? Cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. Ou seja, adianta eu ficar assim? Eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Eu já li o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênesis, Obras Póstumas, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Adianta, gente? O que reflete? É o meu testemunho. Por isso que carinhosamente o Emmanuel, certa vez, mandou uma sementinha para nós, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que tantas vezes nós temos naufragado. A estrada está pavimentada, mas quem tem que percorrer sou eu. E eu não posso percorrer pelos meus filhos, pela minha companheira, eu percorro por mim. Mas à medida que eu percorro, eu consigo compartilhar com meus irmãos de caminhada as minhas conquistas. Ainda que devedor, ainda que inquieto, que frágil, se eu tivesse numa outra condição, naquele momento, eu poderia não ter resistido e encarnado plenamente o homem neandertal. Por isso que a vigilância é tão importante, que ela coloca a gente no nosso lugar. Ela mostra para nós que a força suprema é Deus, que o meu orgulho me faz negar muitas vezes isso e me gera o sofrimento, me gera as necessidades de reajustamento, me faz entrar a 90, onde a curva permite 40. A chance do capotamento é imensa. E Emmanuel finaliza dizendo assim: aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, fiquemos atentos, que muitas vezes novos rumos nos são indicados. E para que a gente esteja sereno e sóbrio
no que a vida está pedindo para a gente, nos aproximar de Jesus é fundamental. Indiferente de onde nós o estivermos buscando, estar com Ele não significa falar dele, significa falar, confiar e viver o que Ele ensinou. Por isso que a nossa paz vai ser oriunda do nosso acompliciamento com Jesus. E a doutrina espírita é tão rica e misericordiosa conosco, que ela não só explica, ela traz experiências vivas. Quando a gente lê o Paulo e Estevão, um dos maiores legados de ensinamento da relação Deus-criatura foi no momento do desencarne do Gesiel. Naquele instante, na simplicidade daquele diálogo dele com a irmã, Deus trouxe para nós todo o direcionamento do que é espiritualidade. Porque quando Abigail pegou o irmão dela no colo, quase desfalecido de tanta pedrada que ele tinha tomado, com o corpo todo estilhaçado, ossos quebrados, ferimentos de várias ordens, e que ele disse para ela que ele estava bem, porque ele estava com Jesus. Ele disse para ela que de onde ele estivesse, ele ia continuar velando por ela. Ele disse a ela que os laços que os uniam não se romperiam com a morte. E ele pergunta a ela: quem é este que te segue? E ela fala: é meu noivo, o que te matou. Ela vira para ele e fala assim: que Jesus é esse que abandona um servo tão fiel? Quantas vezes nós não perguntamos isso? Senhor, estou te seguindo e tenho dor no nervo ciático. E ele responde para ela: Jesus não me furtou a oportunidade do crescimento. E Jesus iluminou meu coração, dizendo para você que esse que te acompanha não é meu inimigo, é meu irmão. Ele me ensinou a amá-lo. Que Deus abençoe a todos nós na semana que se segue. Bom dia a todos. Vamos, aos nossos recadinhos aqui da manhã, antes de fazer a nossa prece final. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse panfletinho aqui que a gente distribui, que, além de ter a programação do mês, a gente tem aqui embaixo o nosso linkzinho do canal do YouTube, onde todos esses estudos que são feitos aqui, o Mauro está aqui sempre gravando, a Débora edita para a gente com o maior carinho. Tá vendo? Vai parecer feio, mas está tudo lá. Então, se vocês quiserem rever, se não pôde ver um domingo, quiser assistir, estão lá. E nós também temos aqui a nossa programação dos grupos de estudo, que nos ajudam muito a pavimentar essas estradas, pavimentar esse caminho aqui, principalmente no nosso coração, para que o nosso trajeto seja sempre mais suave. Então, fiquem de olho, se quiserem participar conosco, vão ser todos muito bem-vindos. E dizer também que ali na biblioteca, além dos livros que estão lá disponíveis para todo mundo pegar, levar para casa, ler e devolver depois, nós temos também algumas obras que estão ali para doação. Então, se vocês quiserem pegar, levar, eu não quero ler, mas minha mãe vai gostar desse livro, a minha irmã, meu vizinho, fiquem à vontade. E, por fim, deixa eu não esquecer, toda terça-feira, gente, às 9h15, a gente tem um grupo do Evangelho no Lar. O link está aqui no panfleto também, Participem conosco. Vamos fazer a nossa prece final, então, rogando a toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, que eles nos ajudem sempre a encontrar
o melhor caminho, as orientações, todo o apoio necessário para que consigamos fazer essa jornada, nessa estrada que precisamos percorrer com muita suavidade, com muita coragem, com muita disciplina e com muita determinação de seguirmos os passos de Jesus. Hoje, que é um dia em que nos faz lembrar daqueles entes queridos que estão no plano espiritual, roguemos também para que essa espiritualidade amiga assista todos esses espíritos que estão lá no plano espiritual e que agora passam aqui por nossa tela mental, envolvendo todos eles em muita luz e em muita paz. E que de regresso aos nossos lares possamos levar conosco toda essa harmonia, né, toda essa presença com os nossos amigos e mentores espirituais, para que a nossa semana transcorra da melhor maneira possível. Que assim seja, e um bom domingo para todos nós. Aqueles que desejarem, né, receber o passe, por favor, permaneçam em silêncio no salão.